Irmãos, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 15. Marcos 3, de 13 a 15. Graças a Deus. Marcos 3, de 13 a 15. Já trabalhamos aqui no passado, de certa forma distante, esse tema. Marcos 3, de 13 a 15. De manhã eu trabalhei uma mensagem adaptada da mensagem do bispo, Paulo Angel, e hoje eu estou, agora à noite, compartilhando uma mensagem adaptada de um outro tempo atrás, que eu já compartilhei com vocês, um pastor muito conhecido, que falou numa palestra para pastores, também é pastor metodista, né? Só que é o Eliano, Eliseu Gomes. Eu acho que a adaptação que eu trabalhei na época com vocês é pertinente também com o que a gente quer falar hoje. E está lá em Marcos 3, 13 e 15, os versículos básicos do seu estudo que eu vou compartilhar com vocês. Diz assim a palavra do Senhor: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Assim diz a palavra de Deus. Amém. Pode sentar em nome de Jesus, né? Confirme a palavra da oração do nosso irmão. O tema é chamado e ministério. Vou compartilhar com vocês o tema chamado e ministério. E diante desse texto que a gente acabou de ler, eu queria fazer a introdução fazendo um canal da mensagem de manhã para o que vamos tratar agora. Pela manhã, nós compartilhamos uma mensagem do bispo liberada aos SDs, proferida aos SDs, do nosso superintendente distritais, e depois direcionada a nós, pelos SDs, aos pastores, que falava sobre a ética, ética de valor e ética de inclusão, ética de valor e ética de inclusão, trilhando pelo entendimento de que vivemos uma época da franquia gótica, onde se valoriza muito mais a ornamentação, os acabamentos, do que o fundamento. E a gente partilhou falando sobre essa questão, levando muito em conta a necessidade de trabalhar com pessoas que chegam na igreja, trabalhar com a conversão, um novo nascimento, trabalhar com o fundamento que é Cristo e trabalhar com a questão do testemunho que vai exalar a partir do acabamento, que vai ficar forjado e firmado após um bom novo nascimento, a um bom fundamento trabalhado na vida da pessoa, e após aí vai gerar um testemunho, uma vida renovada, com ladrilhos, com um revestimento muito bonito, que está bem necessário. E a gente trabalhou na perspectiva fundamental, que após o novo nascimento, a pessoa que chega na caminhada de fé, ela passa por um processo do fundamento, e esse processo é demorado, né? Porque como traçando um paralelo do fundamento, que é Cristo, um alicerce no coração da vida da pessoa, um paralelo em relação à fundação de uma casa, essa fundação da casa, a exemplo para ficar mais claro para nós, você percebe que fazer uma fundação é algo bastante demorado, né? É algo que dá muito trabalho, e se não fizer bem feito, certamente vai dar problema depois. Então é um trabalho que requer muito esforço, é um trabalho que requer tempo,
um trabalho muito repetitivo, né? É um trabalho cansativo, mas é um trabalho que não dá para pular essa etapa. Porque se pular essa etapa, o testemunho depois, ou seja, depois que for colocar ali qualquer edificação sobre aquele alicerce, vai dar problema. O revestimento vai ficar torto, né? Isso? Amanhã depois qualquer abalozinho que tenha pode vir a cair, né? Criar rachaduras, ou traçando um paralelo para a vida do crente que não tem um fundamento que é Cristo. E sem esse fundamento, que requer paciência, requer uma repetição de esforço, requer um cansaço, então requer um investimento forte. Sem esse trabalho, amanhã depois o discípulo, diante das dificuldades da vida, dos ventos que acontecem na vida do ser humano, ele pode enfraquecer na fé, e certamente enfraquecerá, porque ele não trabalhou insistentemente no fundamento, firmando os alicerces como deveria ser firmado. E de certa forma, esse paralelo é muito interessante. E como vivemos uma época em que, e aí a linguagem do bispo ficou muito clara, que o bispo trouxe para os SDs, ele trouxeram para nós, é que fica muito claro que hoje as igrejas com muitas luzes, pisca-pisca, não sei o que lá, fumaça e toda a criatividade, ainda que tenha tudo isso, não pode faltar o fundamento. E observa que tem faltado o fundamento, que é Cristo, em muitas comunidades de fé, e de certa forma as pessoas não conseguem ser trabalhadas para poder amanhã dar um testemunho. E o texto bíblico traçado foi a história da mulher cananeia, foi a história do gadareno, que a gente compartilhou pela manhã dessa mensagem, trazida pelo bispo, e a história da mulher samaritana, que todos os três, de sua maneira, passaram por um processo bem profundo, um fundamento bem alicerçado, um trabalho muito cansativo, mas bem profícuo, que gerou depois testemunho dessas pessoas, ganhando vida por Senhor Jesus. Então, a transformação precisa ser nas entranhas do profundo, né? Algo cansativo, algo trabalhoso, mas precisa acontecer. E como a igreja que trabalha com discipulado, com acompanhamento, um a um, a célula vai voltar agora, vai ter também, um pequeno grupo, quem chega, participa, e aí nas perguntas ali, acaba gerando um entendimento de qual é o perfil daquela pessoa, daquela outra, e vai ficando coisas, conhecimento de situações ocultas até então, mas vai ficar conhecendo a vida da pessoa aí, um e outro vai conhecendo, a pessoa ficando sem jeito, porque não está preocupado, de repente, em estar num processo de transformação, a partir da novidade de vida que Cristo traz para ela, e acaba que ela vai ficando sem jeito e acaba saindo procurando outra igreja, porque, de certa forma, não quer ser trabalhado no profundo, né? Não quer ser trabalhado, porque vai ficando muito claro aquela situação da vida, um irmão percebe, outro percebe, ou quem acompanha um a um vê que tem um problema ali que foge aos princípios bíblicos, e aí é orientado a uma mudança, com muito amor e carinho e tal, mas a pessoa não tem a paciência de se dar ao tratamento e deixar o tempo passar para ela poder ir mudando e tal, e ela fica constrangida, e tudo que se é pregado no altar, ou que se leva para o estudo, acaba parecendo até que é direcionado, né? Porque quem está no erro, a palavra confronta e acaba achando que é pessoal, e não é pessoal. A questão é que o Espírito Santo quer ajudar a pessoa a ser transformada, e por ela não deixar ser bem fundamentada na palavra, se ela não se deixar ser transformada para nascer de novo, ela simplesmente vai ficar sempre com esses revestimentos tortos. Quando tiver uma luta, uma dificuldade, vai procurar outro lugar e acaba encontrando um lugar da ética de inclusão. Vem para cá, fica aqui, permanece aqui assim, faz parte da multidão e não precisa ser transformado. Então, mas nós temos o fundamento que é Cristo. E nós nos reunimos para poder conduzir vidas à proximidade de Cristo, para viver no reino de Deus. E se nós estamos reinando, né, entendemos o milênio, em qualquer momento Cristo pode voltar. Se entendemos que estamos reinando já com Cristo, né, e os que partem já partem para a glória e já estão vivendo com Cristo, se a gente entende que é assim a verdade da comunhão do povo de Deus, nós vamos precisar se entregar às transformações, se entregar às mudanças, né? Ainda que doa, é um processo que não pode pular etapa. Ainda que a pessoa não queira se consertar, com muito amor a gente vai insistir para piar essa transformação, né? E aí não tem jeito. Por quê? Porque nós estamos preocupados com a ética do valor, o valor que Cristo traz aos princípios apostólicos, os mandamentos de Deus, a santificação. Verdadeiramente,
A gente chegou a citar o exemplo do jovem rico, que queria seguir a Cristo e falou: ó, vai lá, muda isso. Eu tenho observado que eu quero mudar tudo isso. Então vai lá, vende tudo, dá todo o dinheiro para os pobres. Não, mas aí Jesus não ficou esperando ele que nada daquela vida. Se ele não quis mudar, Jesus seguiu o caminho, né? Não negociou com ele. Não, mas peraí, não, tudo bem, vem assim mesmo. Não foi isso, né? É um processo de mudança que nós precisamos avançar até alcançar uma estatura do varão perfeito, como também o Senhor espera que sejamos agentes bem fundamentados na palavra, bem trabalhados no alicerce da nossa base, para poder, quem olhar para nós, ver que está bem firmado o revestimento na parede, né? E que eles possam se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, através da nossa vida, como a palavra de Deus diz: Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então é um chamado. Eu sou convertido há muito tempo, mas vem cá, mas tem o fundamento? Está exalando esse fundamento? Foi bem trabalhado no fundamento? Porque se Cristo está na tua vida, está bem fundamentado em princípios espirituais, como uma casa que está ali com a fundação bem feita, meu irmão, a tua vida vai exalar testemunho, a tua vida vai exalar a alegria da salvação, a tua vida vai exalar um testemunho com Cristo, uma vida vai exalar que você está sempre perto de Cristo, está sempre gostando de estar próximo, está acompanhando alguém, está se separando para poder ganhar vida para Jesus. Essa é a vida bem fundamentada. Então, diante disso, a gente vem com esse outro tema chamado de ministério. E nesse tema chamado de ministério, que a gente vê aqui, primeiro ele fala aqui, versículo 13, Marcos 13, é uma continuidade, por isso que eu trouxe essa fala que a gente compartilhou pela manhã. Então, o versículo 13 fala assim: depois subiu ao monte, Jesus, né, e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Né? Então ele chamou e vieram para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele. Então ele trouxe para junto dele e chamou para estarem com ele. Amém? Ele chamou para evangelizar? Ele chamou para pregar? Ele chamou para visitar? Chamou para quê? Para estar com ele. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Mas primeiro o quê? Estar com ele. Então, tem um passo. E nesse primeiro passo, eu quero que você compreenda, você gosta de anotar, é que discípulos são chamados para estarem com Jesus e só após enviados ao ministério. Então, o discípulo primeiro é chamado para estar com Jesus. Primeiro passo. Então tem um processo. Só depois para servir. Então nesse chamado é que vai trabalhar o fundamento. Ele ficou 3 anos trabalhando o fundamento na vida daquele discípulo. 3 anos trabalhando o fundamento. O chamado existe por causa do pecado. O homem pecou, então ele foi chamado, se afastou de Cristo. Então, ele se afastou de Deus, então o chamado é para que ele se aproxime. O homem se afastou de Deus no início da criação, então o Senhor chamou primeiro para que retorne a Ele, para que esteja com Ele. Quanta gente, irmão, quer servir e passa correndo pelo chamado para estar com Jesus? Não teve vida com Jesus, né? Então, primeiro para estar com Ele, para que esteja com Ele, como no início, antes da queda no Éden. Por isso, o texto diz: e chamou para Ele, para estarem com Ele, e vieram a Ele, diz o texto. Depois, em segundo lugar, é que Jesus envia os seus discípulos ao ministério, que é o versículo 14. Então, designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Mas não dá para pular etapas. Primeiro precisa estar com Ele. É preciso primeiro ter uma vida com Ele. E em terceiro lugar, acontece o uso dos dons recebidos, por primeiramente terem estado com Jesus, antes de cada novo serviço no ministério, versículo 15, depois vai trabalhar isso, que pode acontecer diariamente ou semanalmente. Então,
sempre eles tinham que estar com Jesus antes de cada novo serviço do ministério. Eles foram capacitados por um tempo com Jesus, depois eles foram enviados e eram chamados de novo agora para estar de novo com Jesus. Eles não sabiam de tudo, eles estavam sempre tendo necessidade de ir e retornar a Jesus. Ir e retornar a Jesus. Por isso, o versículo 14, o versículo 15, o versículo 15 vai dizer: e exercer autoridade de expelir demônio. Então, eles tinham um ministério, tinham um dom, foram eles com dons, mas eles voltavam para estar com Jesus de novo, para poder depois ser enviados de novo. Então, esse chamado para estar com Jesus é natural, que é algo importante para nós, uma vez que não é só hoje que eu preciso estar com Jesus. Eu sei que eu vou sair e preciso dar testemunho de que eu estou bem alicerçado, estou bem trabalhado, minha base está muito boa, estou bem fundamentado, então eu estou com um revestimento bonito, o firme não está torto, a estrutura não está abalada, então eu saio dando bom testemunho, só que eu preciso retornar de novo para estar com Jesus. Por quê? Porque eu vou precisar me capacitar de novo com Ele para poder ser enviado de novo. Eu não sou enviado e fui enviado, acabou. O próprio Jesus, a exemplo dele, ele veio, o Pai o enviou, e sempre estava o quê? Se separando para estar. Não é isso? Eu só faço aquilo que o Pai manda que eu faça. Então ele estava sempre preocupado nessa ida e vinda. Então o primeiro é isso. Os discípulos são chamados para estarem com Jesus e só após são enviados ao ministério para servir. Então nossa dinâmica do discipulado, da célula, do acompanhamento 1 a 1, do retiro espiritual, essa dinâmica toda é muito positiva, porque é uma maneira de a gente estar junto com Jesus. Está aí na palavra em casa, está orando, está jejuando, é uma maneira de estarmos com Jesus. Com Jesus. Não é ler só a Bíblia na hora de pregar, ler só na hora de dar os cursos, né? Tu tem que estar sempre com Jesus para estar sempre recebendo o direcionamento dele para a obra diária que tu não sabe qual é, mas ele está te enviando diariamente. E é necessário, segundo ponto, sempre retornar ao Senhor que veio chamar. Primeiro é preciso estar com Ele. E segundo é preciso retornar a Ele. Para servir o ministério, eu quero servir, eu quero no meu trabalho, eu percebo que eu posso ser útil para o Senhor em determinada situação na minha empresa. Eu tenho uma tirada espiritual que Deus me deu, que eu posso ser útil no meu trabalho lá e ganhando a pessoa para Jesus. Não, na minha família, eu tenho uma situação de família que eu preciso resolver e eu creio que Deus tem me dado discernimento para eu resolver essa situação e aí eu estou servindo ao Senhor. Eu, no meu ministério eclesiástico, na igreja, eu sei que Deus me deu um chamado, um dom, e eu estou servindo nessa área, e eu sei que o Senhor me chamou para isso, eu estou servindo nessa área. Só que esse é o ministério, mas é preciso sempre voltar para estar com Jesus. Preciso voltar para estar com Ele. Foi para isso que Jesus te chamou, para estar com Ele. Então, primeiro de tudo, irmão, eu quero trabalhar, eu quero servir, mas primeiro de tudo, o Senhor chamou para estarmos com Ele. Até porque, irmão, o trabalho vai passar. O que vai permanecer é estarmos com Ele. Aleluia! Né? Tanta gente, irmão, preocupado nesse mundo. Não, eu estou servindo, eu estou servindo, eu estou servindo. Irmão, não está servindo como Ele gostaria que você servisse. Porque Ele te chamou primeiro para estar com Ele. Mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não aguento isso, eu não aguento aquilo. Mas tem estado com Jesus? Né? Tem estado com Ele? Porque se você estiver com Ele, tu vai fazer isso ou aquilo direcionado, convicta que Ele está te direcionando. Ele está te direcionando. Foi para isso que Ele te chamou, para estar com Ele. Só depois que o Senhor Jesus te enviará para o ministério. Você, após realizar uma tarefa específica no seu ministério, seja no teu dia a dia profissional, como um servo de Deus que está querendo ganhar a vida lá, seja no teu local de estudo. É muito interessante isso, né? Estou lembrando aqui.
quando eu falei de manhã da inclusão, eu fiz uma abertura aqui na introdução, a questão da inclusão, a gente pega a pessoa como está, e a pessoa se acha legal, vai ficando amigo dos irmãos, das irmãs, e aí vai trabalhando e tal, mas na verdade não está com tempo com o Senhor. Mas é importante estar com tempo com o Senhor, e aí eu quero falar disso. É importante estar com tempo com o Senhor, para poder trabalhar direcionado com o Senhor pelo conhecimento espiritual que Ele nos dá, que faz a direção certa do trabalho. Mas muita gente, muita igreja acaba incluindo, né? As pessoas sem fazer a transformação. A pessoa vem com seus problemas, continua com seus problemas e não são trabalhadas para estarem com o Senhor, para estarem reunidos com o Senhor. Mas na verdade acaba preocupada só em ser. Aí vem o desafio da vida, que você vai ter que tomar decisão, né? Vai ter que fazer a escolha. E esse mundo está de tal forma, irmão, que está muito bolada a coisa. Eu estava, essa semana, meu irmão estava mudando para São Paulo, e aí as filhas dele lá para a igreja aqui em Campo Grande, direto. Aí ele mudou para São Paulo, agora a mulher e as filhas já mudaram, e está guardando sair do trabalho para ir para São Paulo também. Lá para Diadema. Diadema ou Santo André? Santo André. Santo André. São Caetano, lá na ABC, lá São Caetano. Aí ele pegou e já foi lá. Aí eu falei, mas como é que tá? As crianças, negócio de colégio, resolvido? Ele falou, ih, rapaz, tá resolvido. Eu falei, então tá. Aí eu falei, e agora? Procura uma igreja. Eu falei, bicho, procura uma igreja urgente, já mudou de endereço? Arruma uma igreja para essas crianças urgente, porque o mundo não está brincando. Ele falou, eu nem te conto. Primeiro dia de aula da minha filha, da adolescente que ele tem de 14 anos, primeiro dia de aula, adolescente bonita, né? 14 anos. Primeiro dia de aula. Chegou uma pessoa lá, um jovem, que chegou perto assim, uma menina jovem, o que você é? O que eu sou? O quê? Primeiro dia de aula no colégio. O que eu sou? Não entendi. Não, porque eu tenho uma amiga que está afim de você. Ela falou, o que é isso? Isso é igreja. Isso tem uma ideia. Aí, quando a gente é pastor ou crente, eu falo, fundamentalista, nada, fica botando na cabeça quem está na igreja, irmão, o mundo não está brincando. Se você não está com o fundamento bem que é Cristo no teu coração, trabalhando isso com a tua casa, bem profundo no coração deles, irmão, todo o tempo ali, dando testemunho para eles verem, ele vivendo isso no meio dos irmãos, ele tem uma coletividade de irmãos que pensa igual a ele vai chegar num lugar que vai parecer que tudo isso é normal, e ele não tem a base de igreja, ele vai achar que o mundo é assim mesmo. Você fazendo o trabalho de casa, fazendo tudo que tem que ser feito, ainda pode ter problema. E depois ter, orar, pedir a Deus para mudar o quadro, e Deus é misericordioso e justo, eu creio que Ele tem poder para mudar o quadro. Mas é o mundo que a gente vive. Então qual é o nosso papel? Inculcar a palavra de Deus nesse mundo tão perdido que daqui a pouco, irmão, não falta muita coisa não. Então nós precisamos ter mais tempo com o Senhor, porque quanto mais próximo do Senhor, mais nos pareceremos com o Senhor. Quanto mais próximo. Então é necessário sempre, vou sair do serviço, eu vou trabalhar, vou estudar, vou dar testemunho, mas é importante voltar para estar com Jesus. Importante voltar, é necessário. Este é um princípio ensinado por Jesus aos primeiros discípulos, mas irresponsavelmente ignorado hoje em dia por muitos. Lucas 10:1. Vamos lá, Lucas 10:1. Lucas 10:1 e depois versículo 17 ao versículo 20. Lucas 10:1 diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Então depois que ele preparou aquele grupo, ele foi preparando outro grupo e foi aumentando o número de pessoas que ele ia enviando para a obra.
E as pessoas, e interessante que eles iam na frente, né? Iam na frente e Jesus chegaria depois. Então, você é um instrumento de Deus para levar a presença de Deus para estar em determinado lugar que não tem a presença dele. E tu vai estar tão firme ali, convicto, num lugar que está cheio de trevas, cheio de pessoas vivendo o mundo como o mundo é, mas você vai levar a presença de Deus, vai ali precedendo a presença de Deus. Você chega e finca a estaca e depois o Senhor chega contigo. Você finca a estaca. Versículo 17 ao versículo 20 desse mesmo texto. Fala assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submeteram pelo teu nome. Mas ele lhe disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, diz a palavra do Senhor. E aí vai no versículo 19: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque o Espírito de vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmão! O Senhor deu poder para nós. E é interessante entender que quando estamos reinando com Cristo na região celestial, estamos vivendo um tempo de glória com o Senhor, e vamos partir desse mundo e reinar com o Senhor eternamente na glória. O Senhor conta com a gente para seguirmos essa obra, repreendendo o mal, e onde chegarmos, irmão, o inimigo tem que ir embora em nome de Jesus. Agora, se você não tiver tempo para estar com o Senhor, o mal vai te consumir. Se não tiver tempo para se fortalecer no Senhor, o mal vai tomar conta da tua vida. Vai tomar conta. Muitos, infelizmente, não entendem que a semana de quem recebeu os chamados, a tua semana, você que recebeu o chamado de Jesus para ser um de seus discípulos ou discípula, é uma semana missionária. Daí a necessidade de retornar a Jesus no fim de cada semana, ou no começo do próximo, para começar um novo desafio na próxima semana. Você não sabe. Você pode achar que nada está acontecendo, irmão, mas tudo está acontecendo. Pode achar que está tudo muito tranquilo. Estou aqui, não está acontecendo nada, só eu que estou na igreja, 3 ou 4 aqui, a maioria não é, mas está tudo normal. Não está normal, não. Tem uma dimensão espiritual acontecendo e você não entendeu nada. Chato é quando você cola com um crente e vem a sola. Tu acha que tem alguém que vai te ajudar ali? Pô, tem um parceiro aqui, também é crente e tal, na hora, aí a visão dele é mais ou menos. Aí tu também acha que o mundo é mais ou menos, e fica dois mais ou menos. Só um homem turno não. Né? Irmão, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pela palavra de Deus. Se o outro é devagar, tu vai puxar esse ponto aí. Tu tem que ser instrumento de Deus naquele lugar. Porque o mundo jaz no maligno cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. O nosso ministério na igreja não se restringe em ser o mesmo chamado para a missão do dia a dia. O chamado nosso espiritual, comunidade de fé, da atividade, é uma coisa, irmão. O nosso chamado na missão do dia a dia é outro, completamente diferente. Aqui, irmão, tu serve o que chega aqui pedindo ajuda, né? O outro entende que aqui a igreja precisa de um ambiente espiritual para a vida dele, pede oração, né? Você vai lá, ora pela vida dele, fala ministério, entrega profecia e tal. Mas lá fora, a história é outra. Lá fora, tu tem que estar resplandecendo a glória de Deus. Tu tem que estar bem fundamentado para que, como eu falei na introdução, o seu revestimento fique claro que você se parece com Cristo. Que não haja dúvida que você se parece com Cristo. Sabe o que isso vai render para você, irmão? Muito dividendo espiritual. Deus vai prover para você. Deus muda tudo por causa de um crente fiel naquele lugar. Deus muda tudo, irmão. Eu já falei aqui semana passada algumas coisas. Quando você vê nos cultos constantemente, você vai ouvindo o que eu falo, né? Eu quero repetir, mas se eu repetir, eu não falo outra coisa nova, então eu vou seguir, frente. João 3,34 aqui. João 3,34. João 3,34. Fala assim: pois o enviado de Deus
fala o quê? As palavras dele. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Amém? Está nesse mundo. É um servo salvo, uma serva salva. Meu irmão, se você quiser se preocupar com a causa do outro, você vai se preocupar com a causa do outro e Deus vai te usar naquela vida. José é exemplo disso. Ninguém se preocupou com aqueles presos lá. Ele viu aqueles caras com um olhar meio assim, meio morto e tal, olhou com o olhar dele meio caído e falou assim: por que estão olhando assim? Estão coisa com você, rei? Ele falou: não, porque tivemos um sonho. Eu tive um sonho e teve outro sonho. Ele se preocupou com o outro. Se preocupou. Ele tinha solução do problema? Não. Mas quem estava com ele tinha solução do problema. Irmão, se você entender o que é andar com Cristo, o que é reinar com Cristo, entender que Ele está contigo mesmo, se você entender isso, a sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. A sua vida vai ser diferente. A sua ação vai ser de alguém que crê que o Senhor está contigo. Vai ser de alguém que crê. E o poder do Espírito Santo vai te usar, porque Deus quer salvar vidas, irmão. Deus quer salvar vidas. Deus quer mudar histórias. Mas precisa de homens e mulheres, irmão, que entendam que está na presença dele, porque o Senhor, antes de enviar para o serviço, para o ministério, Ele te chamou para estar com Ele, e é todo dia até a consumação do século, irmão. É todo dia, Ele está convosco todos os dias até a consumação do século. Antes de você falar uma besteira, antes de você dar um passo errado, tomar uma decisão errada, tu fala: o Senhor está comigo aqui, como diz Davi, eu tenho posto o Senhor continuamente na minha mão direita, por isso não vacilarei. Se Deus está comigo, irmão, Deus está comigo. Então, João 3,34 fala essa pegada que o Senhor dá respeito com medida. Será que vai? Será que não vai? Será que a medida do Espírito vai conseguir resolver esse problema? Será que vai? Será que não vai? Isso é filho do pai e da mãe, que nós somos filho do pai e da mãe nossa igreja. Mas quem é filho de Deus sabe que para Deus não é impossível. Para Deus não é possível. Tanto tempo de caminhada que você tem, irmão, já tem poder demais na tua vida para ser usado em nome de Jesus. Tem poder demais aí porque tu está com Cristo. Ah, pastor, mas de vez em quando até esqueço que estou com Ele. Mas Ele não esquece que está contigo. As atividades espirituais de quem recebeu o chamado, se renasceu em Cristo e do Espírito Santo, não cessam durante a semana. Está consciente que o teu espírito, que você teve no culto, renovou. Eu fico lembrando, eu fico pensando aqui, a palavra de Deus que fala, os 10 mandamentos, que fala: não profanarás o sábado. Né? Não profanarás o sábado. Aí vem, né, o Velho Testamento, sempre dessa questão do sábado, e com a ressurreição de Cristo, Paulo adotou fazer os cultos do Novo Testamento, era mais comum no domingo, dia da ressurreição, a nossa Páscoa, então acabou indo para o domingo. Então, a necessidade que o Senhor, ninguém trabalha, ninguém faz nada, né? Então, o sábado, que é a tradição do Antigo Testamento, é o dia do Senhor. Vamos se capacitar, vamos se fortalecer, estejam comigo e deixem o resto resolver. Não se preocupe, até no deserto, né? Vai descer maná, muito maravilhoso, né? Vai descer maná 6 dias, e no 6º dia, irmão, todo dia vai descer maná para o mesmo dia. Vai comer no mesmo dia, não tem que guardar para o dia seguinte, vai estragar. Agora no 6º dia vai vir dobrado, porque no 7º tu não vai trabalhar, tu vai estar comigo. E nesse 7º dia você vai receber o maná que já vem para o 6º dia, vai estar aqui contigo, tu vai se fortalecer. No 8º dia chega a maná para a tua vida. Você se fortalece espiritualmente comigo e renova a tua semana com provisão completa. Dimensão espiritual, irmão. É confiar em Deus. Se eu estou crendo, vai programa, ele vai programa, então, irmão. Eu tenho uma empresa, não abro domingo, porque, mas meu vizinho abre, mas eu não abro, Deus vai programa você. Eu não programa você, irmão. Deus vai programa você, e nunca vos será acordar cedo, chegar tarde em casa, comer do pouco pelosamente grandeaço, porque os seus amados, Deus está enquanto dorme. Deus provê, irmão. Se o Senhor não edificar a casa, envolve o trabalho que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, envolve o sentinela. É o Senhor que provê, irmão. Confia no Senhor. Agora, se eu sou nascido nova criatura em Cristo, estou fundamentado na palavra do Senhor Jesus, gloriosamente, estou bem alicerçado, estou bem trabalhado, de maneira que o revestimento está claro na minha vida, irmão. Eu estou reinando com Cristo. Tenho autoridade, uma chave que foi dada na minha mão.
E ele fala, com essa chave aí, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. O que ligar na terra será sido ligado no céu. Irmão, tu tem a chave, põe a chave na tua mão em nome de Jesus. Agora tem que voltar lá. Tem que voltar. O dia para estar com o Senhor é qual? É o dia que a gente se reúne, qual é o dia que a gente consegue? Na semana, correria, na campanha, sem buscar, glória a Deus, aleluia. Mas o dia que a gente consegue comigo aqui, mas vou buscar porque eu preciso renovar, porque eu quero alegrar o coração do meu Senhor, porque não vai voltar nada na minha vida. Tem um caso até que eu já falei aqui, já tem uma irmã que, não sei se veio aqui ou na outra igreja, o filho dela queria passar no concurso da Marinha. O nome da mulher é tão crente que o nome dela é Aleluia. É uma aleluia. Quem conhece a aleluia? É uma aleluia. O projeto social maravilhoso do Mundigão. É uma aleluia, o marido dela é aleluia, todo mundo é aleluia naquela casa. Aleluia, glória a Deus. Né? E aí o filho dela queria passar um concurso da Marinha. E aí, não vou para a igreja porque eu tenho que estudar. Não, porque eu tenho que estudar. O quê? Não vai para a igreja, rapaz? Eu sou com Deus, todo poderoso, rapaz. Tu não vai para a igreja para poder estudar? Rapaz, não se preocupa com isso não, tu vai estudar e passar. Agora vai buscar o Senhor. Irmão, ela deixa ruim. Dia de culto, o menino estava lá. Não sei se é dia de semana, mas o dia da igreja, o menino estava lá. Dia de culto, estava lá, dia de lá. Fez a prova, ficou reprovado. Tu tem autoridade na tua vida. Ela passou, foi, mas por quê? Porque confiou na palavra de Deus na boca da mãe. Agora eu tenho medo de falar, não, porque se eu perder aqui, irmão, o que é mais importante do que Deus na tua vida? Não, se eu perder, se eu trocar esse tempo com Deus, para ler umas páginas, irmão, tu vai ler aquelas páginas que tu vai ler naquele dia, vai perder toda a semana de estudo. Pô, quem vai te abençoar é Deus. Você depende de Deus. Confie em Deus. Faz a tua parte. Eu estudei, né? Mas assim, eu lembro que já fiquei na madrugada estudando. Minha família já saiu para trabalhar, para a festa, e eu fiquei estudando. Né? Mas no culto eu estava lá. Estava lá no culto lá. Eu preferia trocar 2 horas de culto por 2 horas que eu ia dormir, não dormia. Aí eu preferia pegar a condução, isso aqui, do outro, ali, mas com o Senhor eu não trocava. Com o Senhor não trocava. Não trocava, irmão. Ia lá, falando, vamos passear, vai lá. E na faculdade de teologia, como o senhor sabe. Vai lá, fui fazer prova quando trabalhei no Unibanco também, fiquei estudando, eu fui trocava. Mas não voltava à casa do Senhor. Não voltava. É uma experiência minha. É obrigado a você fazer isso? Não. Mas se o Senhor me chamou para estar com ele e falou, se eu trabalhar 6 dias, o 7º dá para ver, eu vou confiar na palavra. Eu vou confiar na palavra. Então, verdadeiramente, e aí o terceiro tópico, há sérias implicações positivas e negativas quando não entendemos esse princípio de chamado ministério. Há sérias implicações positivas e negativas quando não entendemos esse princípio de chamado ministério. O chamado, que é o nosso retorno a Jesus, nos revigorará. Entenda isso. O chamado nos revigora. Não é isso? Para nos nosso renovo. Já o ministério, o serviço, que é estar na missão, nosso seja no trabalho, seja na igreja, nosso ministério, que é o serviço, que é estar na missão cotidianamente, nos desgastará. Amém? O serviço desgasta, mas o chamado nos renova. Desgasta. Uma guerra espiritual travada, né? Um ambiente complexo, nós não temos controle, quem tem o controle é Deus, mas eu vou trazer aqui outros tópicos nesse sentido. Então é importante entender isso. O chamado protege a visão que Deus nos dá. O ministério expõe a nossa vida. Né? Está no ministério para caber disposta. Está cansaço, não é isso? É uma luta. Não é isso? Mas o chamado renova a nossa visão. No chamado, nós estamos escondidos em Deus. No ministério, estamos vulneráveis.
Não é isso? Não é isso que acontece? Porque o teu ministério não é só na igreja, não, irmão. Vai para uma guerra espiritual. Você pode achar que não está na guerra espiritual e vive lá equilibradamente no teu trabalho, no teu dia a dia, e muitos até abraçam situações que poderiam evitar. Mas é importante entender isso, que no nosso dia a dia, a visão ministerial que Deus tem para nós não pode ser maior do que o nosso chamado. Não pode. Você ouve a crítica no ministério, no serviço, e responde no chamado. É o chamado com Deus que vai te orientar como responder a crítica que você recebeu no seu ministério. Não é uma resposta à crítica como você quiser responder, mas é uma resposta que você vai entender de Deus. Se for que é para construir, que é para melhorar, ou se não, você está fazendo a coisa certa, mas quem vai te criticar, te critica de qualquer maneira no seu ministério. Mas quem vai te revigorar vai ser o Senhor no teu chamado, para você ter uma resposta correta diante da crítica. Então você ouve a crítica no ministério e responde a crítica no chamado. O chamado é mais importante e deve ser muito valorizado. Nesse sentido, devemos fazer o nosso serviço toda semana e voltarmos para a casa do Pai, em busca de renovo das forças e da comunhão com o Espírito do Senhor, que fez o chamado. Tomemos posse do que o Senhor Jesus tem a nos ensinar todas as vezes que entendemos o chamado de estarmos com Ele. Estou aqui, recebi a palavra, tomei posse. Estou saindo revigorado, ungido para a semana de ministério. Revigorado. Mas o que acontecer, o que aparecer, eu estou revigorado, porque eu tive com o meu Senhor no meu chamado. No meu chamado. Acorde para isso. Semelhante a Jacó no voto de Jaboque, em Peniel, Deus quer você sozinho para, como fez com Jacó. Você sozinho, você para a família, não é isso? É aquele momento, não é isso? Você pode estar com a tua esposa ouvindo a palavra, está o casal glorioso ali, nosso irmão Cris ali, da sua esposa ali, a mãe Zé está ali, ouvindo ali a palavra ali, mas cada um está recebendo, né? Da sua maneira ali, no particular de cada um voltado para o seu chamado, depois conversa e tal, mas cada um absorve de uma maneira, interpreta e renovação para a semana, segundo o propósito que Deus tem individual para cada um. Então Deus quer você sozinho, para como fez com Jacó, trabalhar, deixa a família aqui e tal, trabalhar no teu espírito, trabalhar com você. O Senhor Jesus não quer nada seu, Ele quer você. Ele não quer teu serviço, Ele quer você. Fala para o teu irmão, o Senhor não está preocupado com o teu serviço, tá? O Senhor quer você, Ele está preocupado contigo. Ele quer vê-lo retornando até Ele, uma vez que seja na semana. Ele quer você indo até Ele. Por quê? Porque toda semana Ele vai até você. Ele quer você indo até Ele. Mateus 28, você já conhece o texto? 20. Mateus 28, 20. 28, 20. Mateus 28. 26, 28, 20, na parte B lá, começa assim: ensinando agora todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas ele fala assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está todo dia contigo, Ele vai até você todo dia, assim como ele até Adão, todo dia na liberação do dia, Ele vai até você todo dia, e Ele quer que você também separe para ir até Ele.